Senhor, nosso coração, ó Deus, está aberto, Senhor, para aquilo que o Senhor compartilhou, ó Deus, ao coração dela, Senhor. Senhor, esse lugar é teu, ó Deus, essa casa é tua e nós somos teus, Senhor. Ó Deus, nós queremos sim ser esse vaso de honra, para que, ó Deus, o teu nome seja glorificado e onde nós passarmos, ó Deus, todos saibam que o Senhor é Deus, e que não existe Deus além de ti. Use a tua filha conforme a tua vontade, conforme o teu querer. A tua palavra diz, ó Deus, aonde o teu Espírito Santo está, aí há liberdade, Pai. E o teu Espírito está neste lugar, Senhor. Então que a tua filha flua nele, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que alegria, amados, Shalom Adonai. Amém? Amém? É uma alegria, uma honra estar com vocês nessa noite. O convite da irmã missionária Shirley. Nós fazemos parte do grupo da UPEP, que são as esposas do pastor do Vale do São Francisco aqui, né? E é uma honra, a gente tem conhecido, Deus tem feito conexões lindas em nosso meio. Então eu sou fruto dessa conexão e estamos aí. Para a glória de Deus, e é uma honra conhecer a igreja, estarmos reunidos neste lugar. E eu creio que Deus tem coisas lindas para ministrar o nosso coração nessa noite. Eu já fui edificada desde a hora que eu cheguei aqui, e por esse grupo tão maravilhoso, né? Hoje nós vamos falar sobre o vaso de honra, cada um com a sua identidade, cada um com seus dons e talentos, para a glória de Deus Pai. Eu não poderia ser convidada para cantar louvores, porque apesar de Deus receber, eu sou hiper, mega desafinada, então não seria eu. Então cada um no seu lugar, vivendo para a glória do Senhor, amém? E glória a Deus por isso. Eu quero lhe convidar a ficar de pé, amém? Aleluia, que alegria. Nós somos pastores aqui, eu e o esposo, na Igreja Batista Restauração, em Juazeiro, Bahia, e estamos aqui a servir a mesa do Senhor nessa noite. E eu sei que Deus tem coisas lindas para o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 64, verso 8, tema da mensagem, vasos de honra. E o versículo é sugerido justamente Isaías 64, 8. E nesse tempo que você vai abrir a sua Bíblia, eu quero louvar o Senhor por estarmos reunidos neste lugar, porque Ele é bem-vindo em nosso meio. Que a presença do Senhor esteja fortalecendo e aquecendo nosso coração. E assim como aqueles discípulos de Emaús, no meio, percurso ali no caminho, eles conversando com Jesus sem saber que era Jesus, seus corações estavam sendo aquecidos. Eu quero declarar nessa noite que os nossos corações sejam aquecidos, arrefecidos pelo poder da palavra do Senhor, e que saiamos daqui amando mais o Senhor, desejando mais o Senhor, e amando a sua palavra, e desejando sermos vasos de honra para a sua glória, para o seu louvor e para a sua adoração, amém, queridos? Isaías 64, 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Eu vou ler mais uma vez. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente de vida, que é a palavra do Senhor. Não me deixe esquecer, Chico, que eu sou uma bênção. Amados, a palavra do Senhor nessa noite, ela é muito clara aos nossos corações. E como tema sugerido, vaso de honra. Vaso de honra. Todos nós somos vasos nas mãos do Senhor. Nós todos que estamos aqui fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e para o louvor da sua glória. Nós não somos um acaso, nós somos propósito de Deus. Deus nos projetou, Deus nos criou, e Deus tem lindos e inimagináveis propósitos para a nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Queridos, a palavra kavod é um dos termos hebraicos que mais se utiliza para transmitir a ideia ou conceito de honra.
que significa, ele está intrinsecamente ligado à ideia de peso, glória, indicando a importância, o valor que se atribui a alguém ou a algo. Kavod, peso da sua glória. Em muitos momentos, durante a jornada do povo de Israel, nós vamos observar a presença manifesta do Senhor com peso e com glória, revelando o seu poder, a sua grandeza, a sua magnitude em meio à manifestação da sua presença, do seu poder no meio do seu povo. E esse Deus grande, esse Deus poderoso, que nos ama, que nos criou, que nos formou, mesmo sendo tão grande e poderoso, Ele nos ama e Ele tem propósitos maravilhosos para nós. Ele é santo, Ele é único, Ele é incomparável. Não há Deus como o Senhor, só o Senhor é Deus. E esse Deus que nos criou, esse Deus que nos formou, Ele deseja que nós o conheçamos. Ele deseja que nós nos relacionemos com a sua presença e entendamos a sua santidade. E também entendamos a responsabilidade que é viver para Deus, agradá-lo e também representá-lo enquanto aqui vivemos nessa terra. Precisamos entender que nós somos criados para o louvor da sua glória. E quantas pessoas têm vivido uma vida de desonra ao Senhor, desonra a sua palavra. E nós queremos entrar em alguns pontos nessa noite e que o nosso coração realmente se abra para essas verdades do Senhor, para que nós possamos entender que nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, estamos caminhando para o tempo do fim, e nós precisamos estar preparados para essa canção que nós cantamos, e Ele vem, e nós precisamos estar preparados como vasos de honra, porque não é todo vaso que vai entrar no céu, não é todo vaso que vai usufruir da promessa, que lá não haverá mais choro, nem dor. Nós precisamos entender que precisamos caminhar durante a nossa jornada aqui, em comunhão com o Senhor, vivendo uma vida de intimidade com Deus e não de religiosidade, não de ritualismo, porque nós estamos vivendo em um tempo e nós somos seres religiosos. Nós precisamos lutar todos os dias, amada igreja, contra a religião que tenta nos cercar. Nós muitas vezes somos religiosos, mesmo conhecendo a palavra, existe isso em nós. O ser humano quer sempre materializar a sua fé, e a gente vai ver aí igrejas antibíblicas, vamos ver situações de pessoas que querem materializar a sua fé, buscar algo para preencher o seu coração e dirigir a sua vida. Mas Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém? Deus sabe, primeiro ponto, que tipo de vaso verdadeiramente somos. Deus sabe, meu querido e minha querida, que tipo de vaso é você. Deus sabe que tipo de vaso sou eu, porque Ele nos vê, quando alguém nos vê, Deus nos contempla em todo o tempo. Segundo Timóteo 2, verso 20 e 21 diz assim, já coloquei aqui para ser mais rápido, no manuseio da palavra. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Esse texto, amado, refere-se a todas as características de cada vaso, a todos os tipos de vaso. Deus nos fez, Ele depositou em nós dons e talentos, habilidades. Cada um de nós aqui temos habilidades, dons que o Senhor mesmo depositou em nossas vidas. Nós precisamos fazer isso para a glória do Senhor. A diversidade de vasos e utilidades desses vasos. Quando nós vemos aqui vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau, vasos de barro, referindo-se à qualidade, não à construção desse vaso. Porque nós podemos entender, amados, que Deus nos deu dons e talentos. Ele nos dotou com capacidades, cada
seu propósito. E nós vamos entender que cada um tem a sua aparência. Vasos de barro, vasos de ouro, vasos de prata. E os vasos de ouro e de prata são vasos valiosos, são vasos resistentes. E nós podemos perceber esse tipo de vasos são as pessoas que nós podemos contemplar, pessoas que têm tantos dons e talentos, habilidades, que são perceptíveis a grandeza do que Deus depositou ali. Mulheres e homens que receberam de Deus dons maravilhosos, capacidades, habilidades, pessoas que demonstram preciosidade, uma capacidade naquilo que elas fazem, a excelência do que elas produzem, do que elas realizam. E isso é lindo, são os vasos de prata, de ouro. Mas sabe, amados, há muitas pessoas que são esses vasos preciosos, mas que muitas vezes receberam de Deus o dom é irrevogável. No entanto, vivem de aparência e não de essência. Não tem um selo por aquilo que Deus realizou e depositou. Não há verdade, não tem temor naquilo que recebeu do Senhor. Diante dos olhos humanos, são aplaudidos, são ovacionados até, são admirados. Mas o Senhor nos diz nessa noite: eu vejo você. Deus nos conhece. O Senhor nos convida a ser os vasos de ouro, de prata, valorosos, mas entendendo que o poder, a grandeza que há, não está no vaso, não está fora do vaso, está dentro. Aleluia! Quantas pessoas, queridos, na vaidade humana, que gostam de estar em evidência, que gostam de holofotes, que gostam de demonstrar o quanto faz, o quanto sabe, como o seu dom é lindo e admirável. Pessoas que não carregam a glória de Deus, que não têm zelo e devoção pela presença do Senhor. Deus nos convida a sermos vasos de honra e a entendermos, amados, que nós precisamos valorizar o conteúdo do vaso. E o conteúdo do vaso é o Senhor. Aleluia! Não é o nosso dom, não é o nosso talento que deve brilhar, é o Senhor, é a glória de Deus refletindo em nós e através de nós, para que o mundo veja Cristo em nós, a esperança da glória. Há pessoas que talvez você conheça. Conheci uma pessoa que eu disse: meu Deus, como ser humano pode ser tão vaidoso, de falar o quanto eu sabe, o quanto faz, os dons e habilidades que tem. Ei, nós não precisamos dizer para os outros o quão bênção nós somos. Nós só precisamos ser e viver para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós devemos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Tudo que nós viermos fazer é para a glória de Deus. No nosso trabalho é para a glória de Deus. No nosso casamento é para a glória de Deus. Na nossa igreja é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve redundar para a glória de Deus. Você pode ser essa pessoa que Deus lhe confiou dons e habilidades incríveis, dons valiosos, que são o ouro e a prata. Essas pessoas que têm esses dons tão maravilhosos. Mas, amados, entendamos que sejamos barro. Podemos até ter o valor de ouro e prata, mas ainda somos barro. Deseje ser barro, porque o barro ele é moldado na mão do oleiro, e o oleiro nos molda segundo a sua vontade e segundo o seu propósito. Seja barro, deseje ser útil para ele e não para o seu ego inflar, não para você receber os aplausos e dizer como você faz isso tão bem, como você é uma bênção. Glória a Deus. Eu louvo a Deus quando pessoas ouvem a mensagem, dizem como Deus o impactou, como Deus falou. Eu fico feliz porque eu oro
Amém? O conteúdo é o mais valioso. Sem ele não há propósito, sem ele não há beleza, sem ele não há cor, porque tudo que importa nessa vida, amada igreja, é o Senhor. Ele é o nosso maior tesouro. O nosso maior tesouro é servirmos a Deus. O nosso maior tesouro é pertencermos a Cristo, é vivermos de maneira a glorificar o seu nome. A nossa vida foi criada para isso, para louvor da sua glória. Todo vaso, na verdade, ele é feito de barro. João Batista, no Evangelho de João 3,30 diz, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que desejamos ser uma bênção, que aonde nós passarmos, quando nós chegarmos, por carregarmos esse tesouro precioso, por sermos de verdade e não aparência, por sermos mulheres e homens envolvidos na presença do Senhor, aliançados com o céu de verdade. Aonde nós pisarmos, este lugar tem que ser transformado, amém? Aonde nós estivermos, aonde nós tocarmos, tem que brilhar, tem que ser diferente, porque somos do Senhor. E não estou dizendo aqui sobre o Evangelho Tabajara fácil. Eu estou falando que nós, como mulheres e homens de Deus, aonde nós estivermos, a glória de Deus precisa ser vista em o nome de Jesus. E o inimigo tem que bater em retirada para a glória de Deus Pai. Ezequiel 28, versos 17 e 18 diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Esse texto, querido, descreve a queda do rei de Tiro, e ele é um tipo de Satanás. Esse texto faz a minha alusão a Satanás quando foi lançado dos céus à terra, pelo orgulho, pela soberba, que gerou rebelião no seu coração. E quando nós não entendemos que aquilo que somos, ou aquilo que realizamos, e que é lindo, que é admirável, que possamos entender, a glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele, tudo que eu vier fazer seja para a glória do Senhor. Satanás foi lançado ainda como Lúcifer no céu, e saiu retirado por causa da sua soberba, porque no céu lançou uma rebelião. E nós não podemos trazer nos nossos corações, permitir que a rebelião, que o orgulho, que a soberba dirija as nossas vidas, tenha domínio sobre nós. Que possamos entender que tudo que somos, que tudo que temos vem do Senhor. Aquela canção tão linda, nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou, vem de ti, Senhor. Que possamos entender, amados, é o Senhor, o conteúdo, o vaso, o tesouro mais precioso. Nós somos vasos de barro, esse material mole, moldável pelo Senhor. O Senhor quer nos moldar, o Senhor quer nos fazer mulheres melhores, homens melhores, um povo melhor, para servirmos ao Senhor em novidade de vida, com alegria, com verdade. A Bíblia nos diz que o Senhor nos chamou para a liberdade. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós não podemos caminhar de todo jeito no Evangelho que nós estamos caminhando. Temos que ser mudados, obrigado, minha amada, e transformados todos os dias. Vasos de barro, para que possamos ser refeitos e feitos pelo Senhor. 2
Segundo Coríntios 4:7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Vasos de barro que carregam um tesouro precioso. É o conteúdo, amadas e amados, não é o vaso. Amém? É o conteúdo. Uma vez nascidos de novo, nós recebemos o Espírito Santo que clama: Abba, Pai. E esse Espírito, ele nos revela a verdade de Deus. Ele guia as nossas vidas. Ele desfaz todos os sofismas e mentiras das trevas. Mas é a nossa comunhão com o Senhor, a comunhão com Deus todos os dias, que vai nos entender, que vai limpar os nossos ouvidos, que vai trazer temor ao nosso coração. Nós só poderemos ser vasos de honra se nós entendermos que a comunhão com o Senhor, o relacionamento com Deus, precisa ser cultivado todos os dias da nossa existência. Porque sem isso, nós perdemos o temor. E quando nós perdemos o temor, nós nos rebelamos, nós desonramos a Deus, nós desonramos as autoridades constituídas por Deus nas nossas vidas. O que nos faz melhor não é porque somos bonzinhos ou boazinhas, é o conteúdo, é o Senhor nas nossas vidas. Nossos dons e talentos não são mais importantes do que o conteúdo que está depositado em nós. Se você não honrar, meu amado, minha amada mulher, a presença do Senhor, não valorizar essa presença, tudo é bom. Viver na igreja, ter liderança na igreja, é bom. Isso é religiosidade. Vasos de honra, mulheres e homens vasos de honra, vivem uma vida de renúncia, de santidade, de comprometimento com Deus, aonde estiver. Aonde nós estivermos, a presença dele em nós, através da pessoa do Espírito Santo, é que deve resplandecer em nossas vidas. Deus deseja que carreguemos a sua glória. A busca pela presença de Deus na vida de Moisés, uma busca incessante, uma devoção, um amor, um zelo pela presença, fazia o rosto de Moisés resplandecer. Nós temos resplandecido, amados, aonde nós estamos, em nossa vizinhança, em nosso trabalho, em nossa família, em nossa casa, o lugar mais difícil. Nós precisamos revelar Cristo, revelar o Senhor. Nós podemos ver então que Deus, ele sempre vê dentro. Deus nos conhece. Quando Samuel é convidado para ungir o rei, e ele vai ser orientado por Deus, e a casa de Jessé, e quando ele chega lá, ele vê Eliabe robusto, um homem de guerra. Ele diz: olha, é esse. E Deus disse o quê? Quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, como disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus sabe como está a nossa vida, Deus conhece as nossas motivações, e nós precisamos reavaliar todos os dias as nossas vidas. Nós não precisamos esperar que o ano de 2025 acabe lá em dezembro para a gente fazer uma retrospectiva de uma maneira religiosa, farisaica, hipócrita, dizer: perdoe, Senhor, o que eu fiz durante esse ano. O céu nos convida, amados, a fazer uma reavaliação todos os dias da nossa vida. O que precisamos renunciar, o que precisamos fazer, realizar para a glória de Deus. Como está a minha vida como vaso? Que tipo de vaso eu sou? Essa análise precisa ser feita diariamente
nas nossas vidas. Segundo ponto, eu quero falar sobre esse vaso de desonra. 2 Timóteo 2, verso 21, diz assim: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. 2 Timóteo 2, 21. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Como é triste, como é doloroso ver pessoas andando na contramão de Deus, se auto-sabotando, pessoas que estão vivendo a própria sorte, à beira do caminho, rejeitando o tesouro precioso nesta vida e na eternidade. Porque se nós não caminharmos em integridade, em verdade com Cristo, aqui nessa terra, nós não podemos usufruir da promessa de estar com Ele por toda a eternidade. Porque vai morar no céu quem decidir todos os dias ser um vaso de honra nas mãos do oleiro. Um vaso nas mãos do oleiro. Deus nos convida, todo vaso que rejeita passar por um processo de construção, ele realmente não permite ser moldado e trabalhado por Deus, e ele desonra o Senhor. Nós podemos olhar a esposa de Jó. A Bíblia diz que era um homem muito temente a Deus, que desviava-se do mal, era um homem justo. A Bíblia, o céu qualifica este homem. Amados, o que o céu diz a nosso respeito? Quando Satanás vai a Deus querendo inquirir contra nós alguma coisa, o que o céu tem na nossa defesa? Aquela mulher via que o seu marido, ele sacrificava até pelos seus próprios filhos, que talvez porventura poderiam ter pecado contra o Senhor. Um amor avassalador, uma devoção, um zelo pela presença de Deus. E essa mulher via o temor e o amor do seu marido, mas a vida, a esposa de Ló, foi um material difícil de ser moldado. Quem somos nós no dia difícil? No dia da abundância, da fartura, da alegria, da saúde, da paz, da presença de quem amamos. É tão fácil celebrar e dizer gratidão, Deus, apesar de muitas vezes sermos maus e indignos e nem nos lembrar de sermos gratos. Mas quem somos nós no dia que Deus permite o Senhor nos tirar algumas coisas? Quem somos nós? Que tipo de fases, de filhos e filhas somos nós diante de coisas que o Senhor nos pede? Em um dia só, Jó perdeu os seus 10 filhos, seus 7 homens e suas 3 mulheres. É acometido por uma enfermidade absurda, e a sua mulher diz: amaldiçoa este Deus e morre. Que tipo de fase somos nós? Estamos dispostos a dar honra ao Senhor, chorar em sua presença, declarar o nosso lamento. Deus entende, mas nós precisamos: Senhor, está doendo, mas eu quero te pedir forças para prosseguir. Deus entende a nossa dor, Deus tem empatia com a nossa dor, Deus tem empatia com os nossos processos difíceis, mas Ele nos convida a confiar, Ele nos convida a sermos gratos, Ele nos convida a nos mantermos nele, em honra ao seu nome, porque Ele é Deus, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será para todo sempre Deus. Aleluia. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o nosso Deus. Aleluia. Não é fácil, amados, não é fácil honrar ao Senhor nos dias difíceis, nos dias escuros da nossa vida. Mas dói demais. Mas o Senhor, o oleiro, espera a honra e louvor dos lábios de homens e mulheres que professam o seu nome. Jó, apesar da dor e apesar de muitos momentos ele indagar os seus porquês,
foi muito afligido e ele teve seus momentos de dores e quase titubear na fé. Mas ele permaneceu em Deus. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu entendo, amados, que a gratidão libera milagres, mas a murmuração e a desonra a Deus, ela impede os milagres de Deus na nossa vida. Eles interrompem o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor. Então, quando estiver doendo, se está escuro, a Bíblia diz lá em Isaías: quando andar em trevas, o Senhor é a nossa luz. E porque Ele é a nossa luz, nós podemos clamar. Eleve os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso. Esse eu leio. Quando saímos, amados, da mão do oleiro, deixamos de ser moldados e nos tornamos orgulhosos, e o diabo pode nos destruir. A amargura, a dor pode nos roubar do Senhor. Conheço pessoas que no momento de luto, não é fácil perder um filho, alguém que amamos de uma forma assim trágica. Deus nos guarde. Mas vivemos num mundo que estamos isentos a tudo. E nós precisamos entender que eu preciso me manter no Senhor. Eu preciso amar o Senhor mais de qualquer outra coisa, para que nada nos roube das mãos do oleiro e o diabo não nos destrua. Porque sabe, amados, nós somos um vaso nas mãos do Senhor, vasos úteis. Mas olha, a minha intenção era quebrar um vaso. E Deus me livre de quebrar um vaso das irmãs ali. Mas aqui tem um vaso que aparentemente estava pronto, lindo, mas é um vaso quebrado, é um vaso com defeito. Quantas vezes nós parecemos vasos bonitos, adornados, prontinhos, lindos, mas o Senhor conhece a nossa estrutura, a verdade que nós estamos, e muitas vezes estamos como cisternas rotas, furadas, que não armazenam água, vasos quebrados, que não conseguem armazenar nada que Deus depositar, porque está quebrado, só tem aparência. O Senhor nos convida nessa noite a sermos mulheres e homens que carregam a verdade, a essência do que é viver e caminhar na honra ao Senhor, adorando, celebrando a sua majestade, amando o Senhor. Vasos quebrados que perdem o seu valor. Se colocar coisas aqui dentro, não vai segurar. O que é que o Senhor está querendo depositar em você? E não está segurando. Não está segurando. Deus quer depositar. Depois eu falo. Deus quer depositar. Mas olha, vai. Você está quebrada. Você está quebrada, arrependido. Os vasos quebrados não podem segurar a estrutura do que Deus quer fazer. E o Senhor está nos dizendo nessa noite: eu quero restaurar o seu vaso, filha. Eu quero restaurar o seu vaso, filho. Eu quero que você viva de maneira a agradar o meu coração. Que a sua vida e a minha vida seja para a honra de Deus e não um vaso sem utilidade, não um vaso quebrado que Deus quer depositar para transbordar, mas nem consigo armazenar para mim. Meu Deus. Vasos quebrados, vasos de desonra. Quando saímos das mãos do Senhor, Satanás pode nos destruir. Podemos olhar para a vida de Saul, para a vida de Jonas, de Judas, exemplos de homens que saíram da presença do Senhor, que se perderam do propósito. Um não conseguiu sustentar a traição. Em vez de se arrepender e voltar,
ele sofre de uma situação de remorso. E o que ele pensa? Ele tira a vida. Judas se enforca, Saul se lança a espada para não ser destruído pelos filisteus, os inimigos do povo de Deus. Podendo ali naquele lugar suplicar misericórdia e graça ao Deus vivo. Existe graça para mim e para você quando nós errarmos, amados. Deus não é aquele Deus distante que aponta o erro e acabou, ele ouve. Não! As suas cordas de amor é lançada sobre nós e ele nos atrai e nos acolhe como uma galinha junto aos seus pintinhos. O Senhor nos ama e o desejo de Deus é que nós sejamos vasos de honra, reconstruídos. Não podemos ser vaidosos ao extremo, no interior e no nosso exterior. Que as nossas palavras tenham vida. Que as nossas palavras tenham vida. O que está saindo dos nossos lábios? Quantas pessoas que só sabem murmurar e ai meu Deus, é horrível. Eu tenho pessoas na família que tem hora que misericórdia, quer fugir. Nem assim. A gente quer fugir, a gente só sabe murmurar, mas a gente não tem gratidão por nada. É horrível. Não seja essa pessoa. Uma pessoa que só sabe lamentar, murmurar, reclamar, não tem gratidão. Uma mulher e um homem que vive, que conhece o Senhor, precisa ter vida em seus lábios. Ainda que exista um caos, nós declaramos no vale, no vida no vale de ossos secos. Pessoas que usam a sua boca para mentir, para denegrir pessoas, para expor pessoas sem constrangimento nenhum. Isso são vasos de desonra. Não desonre, não desnuda ninguém. Não desnuda o seu próximo, ainda que ele ou ela mereça. Seja alguém que guarda a sua boca, que vigia a porta dos seus lábios, para que você seja instrumento de cura, de vida, de reconciliação, de ponte e não de quebra, de bênção. Quanta gente fofoqueira, a gente não conhece não, né, minha gente? Quanta gente fofoqueira, maledicente, destrói uma igreja, destrói uma família, destrói uma vizinhança. Mulheres e homens que precisam entender que ser de Deus é sermos transformados, é sermos zelosos com a nossa vida. Afinal de contas, eu preciso honrar e glorificar o meu Deus. Nós não emprestamos o nosso ouvido para o que não é edifica. No meu trabalho, quando você está conversando aqui no delay, uma carinha, perdão aí, viu? As pessoas precisam se constranger em querer falar algo em nossa frente, por entender que nós somos de Deus. E tem hora que eu, quando começa, às vezes, não vigiar, soltar algumas coisas, ei, por favor, os meus ouvidos são santos. Guardemos os nossos ouvidos, guardemos os nossos olhos, em nome de Jesus. Quantas pessoas, mulheres e homens, que têm abandonado a casa de Deus em detrimento de algum problema, alguma dificuldade, algum aborrecimento, justificativas inclusive antibíblicas e diabólicas, porque Satanás, a sua missão é nos roubar de Deus, e ele vai colocar tudo no nosso coração para que a gente não tenha prazer de estar nos seus atos. Mas Davi, ele fala, os salmistas falam ali no Salmos, no livro de Salmos, do anelo, do anseio pela sua presença que está nos seus atos. Que possamos ter a alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria há no nosso coração. A gente está indo porque tem que ir, oh meu Deus, é culto qual dia aqui? De culto? Quinta, domingo, oh meu Deus, tem que marcar o ponto, não. A missionária, o pastor pegaram no meu pé, a líder da igreja pegaram no meu pé. Ou a gente tem a alegria de dizer, eu vou celebrar junto com os meus irmãos, eu vou querer ouvir Deus falar no meu coração, eu quero orar por outros, eu quero celebrar, eu quero ser instrumento de Deus na vida
O Senhor nos convida, amados, a repensar a nossa vida, que tipo de vaso estamos. Nós precisamos repensar. Quantas pessoas têm usado as suas redes sociais de maneira negativa? Mulheres, principalmente. Misericórdia. Bota aquele texto lindo, com roupas inadequadas, não entendendo que nós somos vasos nas mãos do oleiro. Mulheres do altar, que possam na piscina, no rio, amados, com roupas que não convêm aos santos. Nós precisamos entender que Deus nos convida a entendermos que nós somos chamados para fazermos a diferença em nome de Jesus. A mulher e o homem que desonra a Deus amam o erro, amam o pecado, as amizades erradas, as amizades que não lhe aproximam de Deus. Desçamos a casa do oleiro, porque o oleiro ainda nos espera as rodas, sobre as rodas. Desçamos a casa do oleiro. Muitas mulheres e homens que querem mudar os seus corpos, fazer exercícios, ir para a academia, ok, mas quando as pessoas se perdendo, não é mais cuidado da saúde, é culto ao corpo. Nós somos vasos de Deus. É necessário, amados, trocar o velho pelo novo, velhos hábitos, velhos pensamentos, vestes, amizades. Deus quer nos dar novas roupas, novos calçados, novos adornos e uma nova mentalidade. Que uma mulher e um homem do céu vive diferente, honra a Deus, honra a sua esposa, o seu esposo, o seu cônjuge, honra os seus pais, honra as autoridades constituídas na sua vida. A palavra nos diz, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus quer nos limpar de dentro para fora. Uma mulher santa é uma mulher que vigia, que se vigia todos os dias. Um homem santo é um homem que se vigia todos os dias. Todos os dias. Como está o seu relacionamento com Deus? Vire para o seu lado e diga: que tipo de vaso é você, querido, querida? Terceiro e último ponto: vasos de honra. São vasos, mulheres que, apesar da fragilidade do vaso, não saem das mãos do oleiro. Amém? Não importa o que aconteça, nós estamos ali, firmes e fortes, na presença do Senhor, porque tudo que nos importa não são os milagres, é Deus. Tudo que nos importa é Deus. Jeremias 18, não vou ler, mas fala sobre o oleiro, sobre o vaso nas mãos do oleiro. E nós precisamos descer essa casa da olaria, estar sobre as rodas, para Deus trabalhar em nós, queridos e queridas, para sermos mulheres e homens, vasos de honra na presença do Senhor. O vaso de honra ama o Senhor em todo o tempo. O vaso de honra, porque ama Deus, se purifica e se santifica, se guarda, renuncia. Um vaso de honra renuncia, ama o Senhor, se guarda para o seu marido, para o casamento, protege o seu casamento, protege a sua aliança com o seu cônjuge. Não tem dificuldade de fugir da aparência do mal. Nós podemos olhar Raabe, era uma prostituta de outra nação, pertence a outros povos, e o povo de Israel estava no momento ali, a conquista de território, e enfim, então 2 espias, e ali ela protege. Então, muitos aqui conhecem, ou vai procurar pesquisar um pouquinho a história, e ela preserva a vida desses 2 espias, preservando ali o povo de Deus. E quando eles conquistam aquela terra, a palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela passa a ter uma vida transformada, porque ela casa com um israelita, e a gente vê que ela faz
se torna um vaso de honra nas mãos do Senhor, porque não importa o nosso pecado, não importa o nosso passado, Deus, Ele nos refaz, porque Ele é o leiro. E Deus trabalhou na vida de Raabe, que ela vai aparecer lá na genealogia de Cristo. Então Jesus descendia ali da linhagem, e Raabe, ela é descrita ali na genealogia de Jesus, porque essa mulher decidiu um dia caminhar com Deus e ser vaso de honra. Nós podemos olhar Maria Madalena, uma mulher que Jesus libertou, que havia 7 demônios. Ela experimentou de uma libertação poderosa, e a partir dali ela passou a ser discípula de Jesus, a caminhar com Jesus, era uma seguidora dele. E a palavra nos diz que esta mulher estava presente quando ele foi crucificado. Ela chorou a sua morte, ela viu onde ele foi sepultado, ela vai então ao sepulcro, e ela é a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressurreto. Essa mulher experimenta de ver Jesus e vai avisar os outros que Jesus havia ressuscitado. Era uma mulher que aprendeu a caminhar com o Senhor e não se perdeu em meio aos processos, mas permaneceu em Jesus como vaso de honra. Mesmo depois de tempos ali caminhando. Quantos anos você tem caminhando com o Senhor? E não é sobre anos, não é sobre tempo, é sobre qualidade. Como está, meu irmão e minha irmã, a sua vida com Deus? Como está, meu irmão e minha irmã, a sua honra a Deus? Como é que está a nossa honra a Deus? Ela honrou a Cristo sempre, depois do encontro com Deus, com Ele. E pode estar nas mãos do oleiro, o vaso de honra. Ela recebe o toque de Deus e é fortalecido em sua presença. Precisamos entender que santidade precisa ser um estilo de vida em nossas vidas, uma opção em nós, uma opção de viver para a glória do Senhor. Um vaso de honra, por se santificar diariamente, o pecado perde força e influência. Podemos olhar para Esther, uma mulher que vai de plebeia, de judia, e vai ali para o palácio ser rainha, mas não se perde, entende o seu propósito e continua a honrar a Deus. Não se permite contaminar-se com as iguarias, com as belezas, com os tesouros do palácio, mas ela preserva seu coração em Deus, e por se colocar nas mãos do Senhor, à disposição de vasos de honra. Por causa da sua vida, ela então poupa o seu povo de um genocídio. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor com vaso de honra, nós somos instrumentos de bênção, de vida para outros. Há uma urgência de Deus em que nós sintamos, amados, desconforto em nossas vidas, para que possamos entender que precisamos desejar com muita força o que é santo e não o que é profano, o certo e não o errado, o bem e não o mal, o justo e não o injusto. A mulher, ou o vaso de honra, é humilde. Deus quer ferir o nosso orgulho. Deus quer nos fazer mulheres e homens simples, que reconhecem diante dele e diante de outros os nossos erros e os nossos pecados, porque a soberba procede à ruína e o orgulho à queda, diz Provérbios. Os discípulos, os homens e mulheres que a Bíblia conta, homens e mulheres falhos, mas aqueles que se mantiveram em Deus e entenderam o seu propósito, a Bíblia nos diz que se tornaram vasos de honra nas mãos do Senhor, porque eles entendiam que carregavam um tesouro e cuidaram disso. Nós estamos cuidando do tesouro que habita em nós, o Espírito Santo. O vaso de honra é dependente de Deus. A superioridade ou a inferioridade podem nos sequestrar nas mãos de Deus. Aqueles que se acham inferior a tudo e a todos, mas aquele também que sempre supervaloriza tudo que é, faz e é. Deus quer que sejamos
barro em suas mãos, vasos de honra nas suas mãos. O vaso de honra vive uma vida de obediência. Põe à disposição do Senhor, se põe à disposição do Senhor, seus dons, seus talentos, a sua vida, vive para a glória de Deus. E por se tornar um vaso útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra, se torna vida para outros em seu entorno. Nós podemos olhar, já concluindo, amados, que a mulher do fluxo de sangue foi uma mulher que decidiu não viver aquela história triste. Ela foi ter um encontro com Jesus, e porque tocou, não só foi curada, mas foi salva. Eu quero lhe convidar a ficar de pé nessa noite e a refletir como é que está a sua vida. Que tipo de vaso é você? Que tipo de vaso estamos nos tornando todos os dias? O Senhor nos convida a sermos vasos de honra, vasos de honra, vasos que carregam o tesouro precioso chamado Deus. E os vasos de honra são aqueles vasos que podem armazenar. Deus pode depositar, porque são vasos de honra, são vasos intactos, vasos preparados para toda boa obra. São vasos que têm ouvido a Deus, que têm obedecido a sua voz, que apesar de ser quem é, apesar de nós nos tornamos todos os dias mulheres e homens que decidem caminhar para a glória do Senhor. Vasos que não estão quebrados, que estão aptos para o uso do Senhor. Que tipo de vaso, meu irmão e minha irmã, está você? Que tipo de vaso somos nós? Que o céu nessa noite possa estar nos abençoando, que nós possamos refletir nessa noite que o vaso de honra ama a Deus em todo o tempo, teme ao Senhor, tem devoção, ainda tem lenha para queimar, tem fogo no seu coração, de amor e zelo e devoção pelo Senhor. Não faz o que faz na obra porque é uma obrigação, porque afinal nós servimos e somos crentes. Não, faz porque ama, faz porque ama o Senhor, e porque ama o Senhor, vive para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe, que o céu nos esconda em sua presença, e que nessa noite possamos sair daqui fazendo uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, naquilo que eu não estou honrando o teu nome, na meditação da tua palavra, numa vida de oração, de santidade, de renúncia, de comprometimento, de dedicação ao Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor. Que o céu nos batize nessa noite de arrependimento e de devoção e temor ao Senhor, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe.